Minha ex me deixou por outro cara, mas ele surgiu dizendo que ela sumiu por horas e voltou falando como se tivesse passado o dia comigo. Nunca imaginei que estaria escrevendo isso. Até 3 dias atrás, minha vida estava finalmente começando a fazer sentido novamente depois de 6 meses infernais. Meu nome é Nathan, tenho 27 anos e até abril deste ano eu estava noivo de uma mulher chamada Rebeca. Nós tínhamos 4 anos juntos, morávamos em um apartamento pequeno, mas aconchegante em Portland, e eu honestamente achava que ela era a pessoa com quem eu ia envelhecer. Até que tudo desmoronou de uma maneira que eu nunca poderia estar previsto. Rebeca terminou comigo de um jeito brutal, me dizendo que tinha se apaixonado por outro cara do trabalho dela, um tal de Marcos. Ela simplesmente fez as malas, pegou suas coisas e saiu, me deixando com o aluguel inteiro, as contas e um buraco no peito que parecia nunca ia cicatrizar. Durante meses, mergulhei em uma espiral de depressão e confusão. Eu não conseguia entender como alguém que jurava me amar podia simplesmente virar as costas assim. Meus amigos tentaram me ajudar, me arrastaram para bares, para jogos, tentaram me fazer sair daquela cama onde eu passava os finais de semana inteiros. Foi difícil, mas aos poucos comecei a me reconstruir. Arrumei um novo emprego, um cargo melhor do que o anterior, comecei a fazer terapia e até voltei à academia. Fiz as pazes com o término, aceitei que Rebeca tinha seguido em frente e decidi que eu também precisava fazer isso. Parei de checar as redes sociais dela, bloqueei o número e me forcei a olhar para frente. Tava funcionando, até que na quinta-feira passada eu recebi uma mensagem no Instagram de um perfil que eu não conhecia. Ela de um cara chamado Marcos. Meu estômago revirou quando vi o nome. Sim, aquele Marcos, o cara por quem minha ex tinha me deixado. Minha primeira reação foi ignorar completamente, bloquear e seguir com a minha vida, mas a curiosidade foi mais forte. Abri a mensagem e o que li me deixou totalmente confuso. Marcos dizia que precisava falar comigo urgentemente, que algo muito estranho estava acontecendo e que ele achava que Rebeca estava mentindo para ele. Dizia que ela tinha sumido por mais de 5 horas no sábado anterior e, quando voltou, inventou uma história dizendo que tinha passado o dia todo comigo, que tínhamos nos encontrado para conversar sobre o término e tentar uma reconciliação. Ele queria saber se isso era verdade. Meu coração disparou. Eu não tinha visto Rebeca desde o dia que ela foi embora. Não trocamos uma palavra em 6 meses, nenhum encontro, nenhuma ligação, nada. Fiquei olhando para aquela mensagem por minutos intermináveis tentando processar o que estava acontecendo. Por que Rebeca mentiria sobre algo assim? Onde ela realmente estava durante essas 5 horas? E por que diabos Marcos estava me procurando? Parte de mim queria simplesmente responder com um não nos vimos e acabar com isso. Mas outra parte, a parte que ainda carregava a mágoa e raiva pelo jeito que fui abandonado, queria saber mais. Queria entender o que estava acontecendo. Então respondi para ele, confirmando que não tinha visto Rebeca, que ela estava mentindo, e perguntei por que ele achava que ela tinha dito isso. Marcos respondeu quase imediatamente. Disse que Rebeca tinha saído de casa no sábado de manhã, dizendo que ia encontrar uma amiga para um brunch, mas que voltou apenas no fim da tarde com o celular desligado o tempo todo, sem dar satisfações. Quando ele questionou onde ela tinha estado, Rebeca ficou na defensiva e acabou dizendo que tinha me encontrado, que tínhamos conversado durante horas em um café e que ela estava considerando voltar para mim. Marcos ficou arrasado, obviamente, mas também desconfiado. Ele disse que Rebeca estava agindo de forma estranha desde aquele dia. Mais distante, mais nervosa, e que seu instinto estava gritando que algo estava errado. Ele tinha ido até o café que Rebeca mencionou e os funcionários disseram que não a viram por lá naquele dia. Foi aí que ele decidiu me procurar. Eu não sabia o que pensar. 6 meses atrás, essa mulher tinha destruído minha vida e agora estava usando meu nome como álibi para esconder algo de seu atual namorado? A audácia era chocante, mas também havia uma sensação perturbadora de que algo muito maior estava acontecendo aqui. Marcos e eu continuamos conversando, e quanto mais falávamos, mais óbvio ficava que Rebeca estava escondendo alguma coisa séria. Ele me contou detalhes do relacionamento deles que começaram a formar um padrão preocupante. Rebeca tinha tido outros momentos de desaparecimento nos últimos meses, sempre com desculpas vagas sobre compromissos com amigas ou familiares. Ela tinha ficado extremamente protetora do celular, mudando senhas e nunca deixando-o sem supervisão. Havia também cobranças estranhas no cartão de crédito dela que ela se recusava a explicar, apenas dizendo que eram coisas pessoais e que Marcos estava sendo controlador ao perguntar. Ele confessou que tinha começado a achar que ela estava tendo um caso. Mas quando confrontou Rebeca sobre isso, ela virou o jogo, acusando-o de ser inseguro e paranoico, dizendo que ele estava arruinando o relacionamento com seu ciúme. Isso me soou terrivelmente familiar. Rebeca tinha feito exatamente a mesma coisa comigo algumas vezes durante nosso relacionamento. Quando eu questionava comportamentos estranhos ou inconsistências em suas histórias, ela sempre conseguia virar a situação, me fazendo sentir como se eu fosse o problema, como se minha insegurança e desconfiança fossem as verdadeiras questões. Eu tinha engolido isso, acreditado nela, me culpado, mas agora, ouvindo Marcos descrever a mesma dinâmica, percebi que aquilo era um padrão de manipulação, uma técnica que ela usava para manter controle e evitar ser responsabilizada.
Senti uma mistura de validação e raiva. Validação porque agora eu sabia que não tinha sido louco ou paranoico. Raiva porque ela tinha me feito duvidar de mim mesmo durante tanto tempo. Marcos e eu decidimos que precisávamos descobrir a verdade. Não apenas por ele, mas porque ambos merecíamos saber quem Rebecca realmente era. Marcamos de nos encontrar pessoalmente no dia seguinte, uma sexta-feira, em um café no centro da cidade. Quando cheguei, Marcos já estava lá, sentado numa mesa no canto, mexendo nervosamente em seu celular. Ele era diferente do que eu imaginava. Alto, bem vestido, com uma expressão cansada que eu reconhecia muito bem. Nos cumprimentamos de forma estranha porque... Que tipo de cumprimento você dá pro cara que sua ex deixou você pra ficar? Mas rapidamente a estranheza deu lugar a uma conversa intensa. Marcos estava claramente abalado. Ele amava Rebecca, isso era óbvio. E a ideia de que ela pudesse estar traindo ou mentindo pra ele estava destruindo-o. Eu senti uma empatia estranha por ele, apesar de tudo. Nós dois tínhamos sido vítimas da mesma pessoa, de maneiras diferentes, mas igualmente dolorosas. Durante nossa conversa, Marcos me mostrou algumas mensagens que tinha encontrado no laptop de Rebecca. Ele admitiu, envergonhado, que tinha invadido o computador dela enquanto ela estava no banho, algo que normalmente nunca faria, mas o desespero tinha tomado conta. As mensagens eram de um número que ela tinha salvo como Dr. Sarah Chen, mas o conteúdo não era nada profissional. Eram mensagens íntimas, românticas, fora de contexto para qualquer relação médico-paciente. Havia planos de encontros, declarações carinhosas e referências a lugares que eles tinham visitado juntos. Marcos estava convencido de que Rebecca estava tendo um caso com alguém, e que esse alguém não era nem eu, nem alguma médica imaginária. Mas quem era? E por que Rebecca tinha usado meu nome como cobertura naquele sábado específico? As peças não se encaixavam completamente, mas ambos sabíamos que precisávamos confrontá-la juntos. Decidimos que a melhor abordagem seria uma confrontação direta, mas coordenada. O Marcos convidaria a Rebecca para jantar naquela noite, e no meio da refeição eu apareceria. A ideia era pegá-la completamente desprevenida, sem tempo para preparar mentiras ou criar desculpas elaboradas. Era arriscado e potencialmente dramático, mas ambos sentíamos que era a única maneira de forçá-la a ser honesta. O Marcos escolheu um restaurante italiano no bairro onde eles moravam, um lugar público o suficiente para evitar uma explosão completa, mas intimista o bastante por uma conversa séria. Às 7 da noite, eu estava estacionado na rua ao lado, esperando o sinal do Marcos. Meu coração batia acelerado, minhas mãos suavam. Parte de mim não podia acreditar que estava fazendo isso, que estava prestes a confrontar a mulher que tinha amado e que tinha me destruído. Mas eu precisava de respostas, e mais importante, o Marcos merecia saber a verdade. Recebi a mensagem de Marcos às 7h20. Estamos na mesa do fundo. Ela está aqui. Vem agora. Respirei fundo, saí do carro e caminhei até o restaurante. Meu estômago estava revirado, minhas pernas trêmulas. Quando eu entrei e vi Rebecca sentada de costas para a porta, conversando animadamente com Marcos, foi como um soco no estômago. Ela estava linda como sempre, com o cabelo preso de um jeito que eu costumava amar, usando um vestido que eu tinha dado de presente no nosso 3º aniversário. A visão me trouxe uma onda de memórias dolorosas, mas também fortaleceu minha resolução. Caminhei até a mesa e foi Marcos quem falou primeiro. Rebecca, temos uma surpresa para você. Ela virou o rosto e quando me viu, a cor literalmente drenou do rosto dela. Seus olhos se arregalaram, sua boca abriu em choque silencioso. Por um momento ela ficou completamente congelada. Nathan, o que você está fazendo aqui? Eu não respondi imediatamente. Apenas puxei uma cadeira e me sentei na mesa, meus olhos fixos nos dela. Marcos se inclinou para frente, sua voz baixa, mais firme. Engraçado você perguntar o que ele está fazendo aqui, Becca. Eu achei que vocês tinham se encontrado sábado passado. Passaram o dia inteiro juntos, não foi isso que você me disse? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rebecca olhou de mim para Marcos, sua mente claramente correndo, tentando encontrar uma saída. Eu podia ver o pânico nos olhos dela, a maneira como seus dedos apertaram o guardanapo sobre a mesa. Marcos, eu posso explicar. Mas ele cortou ela. Então explica. Explica por que você mentiu sobre estar com Nathan. Explica onde você realmente estava por 5 horas. E explica quem diabos é Dr. Sarah Chen e por que você está trocando mensagens de amor. As palavras de Marcos caíram como bombas sobre a mesa. Rebecca empalheceu ainda mais, se é que isso era possível. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas não lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de desespero, de alguém que tinha sido encurralado. Vocês não entendem. Eu não estou tendo um caso. Marcos riu, mas era um riso amargo, sem humor. Então, o que é, Rebecca? Porque de onde eu estou sentado, parece exatamente como um caso. Múltiplos desaparecimentos, mentiras, mensagens secretas. Explica para mim como isso não é uma traição. Eu ainda não tinha falado, apenas observava.
esperando ver como ela ia tentar sair dessa. Parte de mim, uma parte pequena e vingativa, estava até apreciando vê-la finalmente sendo exposta, sendo forçada a enfrentar as consequências de suas ações. Mas outra parte, a parte que ainda carregava resquícios de amor, sentiu uma dor profunda ao vê-la assim. Rebeca limpou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo e, quando falou novamente, sua voz era diferente, mais firme, mas carregada de vergonha. Dr. Sarah Chen não é uma pessoa real. É um pseudônimo. Marcos e eu nos entreolhamos, confusos. Um pseudônimo pra quê? Perguntei, finalmente quebrando meu silêncio. Rebeca fechou os olhos, como se reunindo coragem. Para minha terapeuta. Mas não é apenas terapia. Eu estou em tratamento, em um grupo de apoio. Para vício em jogo. O mundo pareceu parar por um segundo. Vício em jogo? Eu não estava esperando isso. Nenhum de nós estava. Marcos pareceu igualmente chocado. O quê? Rebeca continuou, as palavras agora saindo em torrente. Eu tenho um problema com apostas. Começou há uns 2 anos, pequeno no início, apenas algumas apostas online aqui e ali, mas foi piorando. Eu escondi de você, Nathan, durante nosso relacionamento. Escondi as dívidas, as perdas. Quando terminei com você, não foi só por causa de Marcos. Era porque eu estava afundada e não queria te arrastar comigo. Minha mente estava girando. Tudo começou a fazer sentido terrível. As cobranças misteriosas, os desaparecimentos, o comportamento secreto. E sábado? Marcos perguntou, sua voz ainda desconfiada. Sábado eu recaí. Rebeca admitiu, sua voz quebrando novamente. Fui até um cassino, fiquei lá por horas. Perdi dinheiro que não tinha. Quando saí, estava tão envergonhada, tão destruída, que não consegui te contar a verdade. Então inventei a história sobre Nathan. Pensei que seria mais fácil você aceitar que eu estava considerando voltar com meu ex do que admitir que eu tinha quebrado minha sobriedade de 3 meses. As mensagens, ela explicou, eram com a sua patrocinadora do grupo de apoio, não uma amante. O pseudônimo era para manter privacidade. Ela estava tão envergonhada que tinha criado camadas de mentiras para esconder seu vício. E agora tudo estava desmoronando. Marcos e eu ficamos em silêncio, processando. Parte de mim sentia empatia. Vícios são doenças e ela claramente estava sofrendo. Mas outra parte, a maior parte, sentia raiva. Raiva porque mesmo agora, mesmo com essa revelação, ela tinha mentido, manipulado, usado pessoas que a amavam como escudos para suas próprias falhas. Ela não tinha confiado em nenhum de nós o suficiente para ser honesta, para pedir ajuda. Em vez disso, tinha escolhido o caminho da mentira e tinha destruído relacionamentos no processo. Você me usou como um álibi para esconder seu vício. Eu disse, minha voz saindo mais fria do que pretendia. Você terminou comigo, me destruiu, e agora descubro que metade do nosso relacionamento foi baseado em mentiras. Você acha que isso melhora as coisas? Rebeca balançou a cabeça, lágrimas escorrendo livremente agora. Não, eu sei que não melhora. Eu só queria que vocês entendessem. Eu não estou tendo um acaso, eu estou doente. E eu estraguei tudo. O restaurante ao nosso redor continuava sua vida normal. Pessoas rindo, conversando, alheias ao drama que se desenrolava na nossa mesa. Marcos estava em silêncio, olhando para suas mãos, claramente tentando processar tudo. Quando ele finalmente falou, sua voz estava quebrada. Você não confiou em mim? Nenhuma vez você pensou em me contar a verdade? Em me deixar te ajudar? Rebeca soluçou, mas não tinha resposta, porque a resposta era não. Ela não tinha confiado. E isso era o que doía mais. Levantei-me da mesa, sentindo que minha parte naquilo tinha acabado. Eu tinha vindo buscando respostas e, de certa forma, tinha encontrado. Não eram as respostas que esperava, mas eram suficientes para fechar aquele capítulo de uma vez por todas. Boa sorte, Rebeca. E era sincero. Espero que você consiga a ajuda que precisa. Mas não use meu nome de novo. Não me coloque no meio das suas mentiras. Eu não mereço isso. Saí do restaurante sem olhar para trás, respirando o ar frio da noite. Meu telefone vibrou poucos minutos depois. Era uma mensagem de Marcos. Obrigado por vir. Eu terminei com ela. Espero que você encontre paz. Eu também esperava. Para ambos. Achei que aquilo seria o fim. Que depois daquela noite surreal no restaurante italiano, eu finalmente poderia virar a página e seguir em frente de verdade. Durante o fim de semana, tentei processar tudo o que tinha descoberto. O vício de Rebeca explicava tantas coisas que não faziam sentido durante o nosso relacionamento. Os comportamentos erráticos, as mentiras pequenas que se acumulavam, a defensividade excessiva quando eu fazia perguntas simples. Mas saber a razão não curava a dor. Se algo, tornava tudo mais complicado. É mais fácil odiar alguém quando você pode simplesmente rotulá-lo como vilão. Mas vícios são complexos, são doenças. E isso tornava minha raiva confusa, misturada com culpa por não ter percebido, com pena pela situação dela. Passei o sábado e domingo tentando me distrair,
assistindo séries, jogando videogame, qualquer coisa para não ficar ruminando sobre a Rebecca e toda aquela situação. Na segunda-feira, voltei ao trabalho determinado a focar apenas em minha vida. Tinha um projeto grande que precisava de atenção total e mergulhei nele com alívio. Trabalho sempre foi meu refúgio quando as coisas ficavam difíceis. Por volta das 3 da tarde, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez aceitar a ligação. Alô? Do outro lado, uma voz feminina desconhecida, formal. Nathan, meu nome é Jennifer, sou irmã de Rebecca. Sei que vocês terminaram há um tempo, mas preciso falar com você. É urgente. Meu estômago afundou. Claro que não acabou, eu pensei amargamente. O que aconteceu? Perguntei, minha voz cautelosa. Jennifer respirou fundo. Rebecca tentou suicídio ontem à noite. Ela tá no hospital. Estável agora, mas foi grave. Ela engoliu uma quantidade perigosa de remédios. Conseguimos chegar a tempo, mas os médicos dizem que foi questão de sorte. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Eu sabia que a confrontação tinha sido dura, mas nunca imaginei que levaria a isso. Meu Deus, foi tudo que consegui dizer. Jennifer continuou, sua voz carregada de exaustão e preocupação. Ela deixou uma carta. Mencionava você e Marcos. Falava de vergonha, sobre ter arruinado tudo, sobre não conseguir enfrentar as consequências de suas ações. Nathan, eu sei que você não tem obrigação nenhuma com ela, e sei que ela te machucou profundamente. Mas ela tá pedindo pra falar com você. Ela tá destruída, e eu acho que precisa de algum tipo de encerramento, ou perdão, ou sei lá. Você viria ao hospital? Cada fibra do meu ser gritava pra dizer não, pra desligar, bloquear o número e nunca mais olhar pra trás. Rebecca tinha feito suas escolhas, e eu não era responsável pelas consequências delas. Mas eu também não era monstro. A ideia de alguém, mesmo alguém que me machucou profundamente, chegando ao ponto de tentar tirar a própria vida, era devastadora demais para ignorar. Eu vou. Ouvi minha própria voz dizendo, quase como se fosse outra pessoa falando. Qual hospital? Jennifer me deu as informações, agradeceu profusamente e desligou. Fiquei sentado na minha mesa por longos minutos, olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. Meus colegas ao redor trabalhavam normalmente, digitavam em teclados, conversavam sobre projetos, completamente alheios ao turbilhão que estava acontecendo dentro de mim. Como eu tinha chegado aqui? Há 6 meses, minha maior preocupação era escolher convites de casamento. Agora estava prestes a visitar minha ex-noiva que tinha tentado se matar. Peguei minhas coisas, avisei meu chefe que tinha uma emergência familiar e saí. No carro a caminho do hospital, considerei ligar para Marcos, avisá-lo. Mas decidi que provavelmente ele já sabia e que cada um precisava lidar com isso à sua própria maneira. Eu mal conseguia processar meus próprios sentimentos, quanto mais tentar gerenciar os dele também. O hospital tinha aquele cheiro característico de desinfetante e doença, que sempre me deixava levemente nauseado. Encontrei Jennifer na sala de espera no 4º andar. Uma mulher na faixa dos 30 anos, com cabelos loiros semelhantes aos de Rebecca, mas com uma expressão muito mais séria e cansada. Ela me abraçou quando me viu, como se fôssemos velhos amigos, e imediatamente começou a me agradecer por ter vindo. Ela tá no quarto 312, Jennifer disse apontando pelo corredor. Os médicos disseram que ela pode ter visitas curtas. Por favor, seja gentil, ela tá muito frágil agora. Assenti, embora não tivesse certeza do que ser gentil significava nesse contexto. Caminhei pelo corredor, meus passos ecoando no piso de linóleo, cada metro parecendo uma eternidade. Quando cheguei à porta do quarto 312, pausei, minha mão na maçaneta, meu coração batendo desesperadamente. Respirei fundo e entrei. Rebecca estava deitada na cama hospitalar, parecendo minúscula contra os lençóis brancos. Ela estava pálida, com olheiras profundas, tubos conectados ao seu braço. Quando me viu entrar, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Nathan, sua voz era rouca, fraca. Você veio. Puxei uma cadeira e me sentei ao lado da cama, mantendo uma distância segura. A Jennifer me ligou, eu disse simplesmente. Não sabia o que mais dizer. O silêncio se instalou entre nós, pesado e desconfortável. Rebecca era a primeira a falar novamente. Eu estraguei tudo, ela sussurrou. Com você, com Marcos, com minha vida. Eu não consegui mais lidar com o peso disso, com a vergonha, com o olhar de decepção no rosto de Marcos, com a frieza na sua voz quando você saiu do restaurante. Eu senti que tinha perdido tudo o que importava e que era tudo culpa minha. Suas palavras me cortavam, mas eu também senti a raiva começando a fervilhar. Rebecca, você tentou se matar, eu disse, minha voz mais áspera do que pretendia. Você acha que isso resolve alguma coisa? Você acha que isso não vai destruir a sua irmã, seus pais, todas as pessoas que realmente se importam com você? Isso não é apenas sobre mim ou Marcos. Isso é sobre você não conseguir enfrentar as consequências de suas escolhas. Ela soluçou, virando o rosto. Eu sei que foi egoísta, mas na hora parecia a única saída.
Parecia que eu só causava dor para todos ao meu redor, que o mundo seria melhor sem mim. Eu suspirei, passando as mãos pelo rosto. Rebecca, você precisa de ajuda profissional. Ajuda séria. Não apenas pro vício em jogo, mas para tudo isso. E você precisa parar de fugir. Parar de mentir. Parar de usar outras pessoas como muletas ou escudos. Se você realmente quer melhorar, tem que começar sendo honesta. Primeiro consigo mesma, depois com os outros. Ela sentiu fracamente, as lágrimas ainda escorrendo. Você pode me perdoar? Ela perguntou. Sua voz tão pequena que quase não ouvi. Era a pergunta de $1 milhão. Podia? Parte de mim queria dizer não. Queria mantê-la responsável por cada mentira, cada manipulação, cada momento de dor que tinha causado. Mas olhando para ela ali, quebrada e vulnerável, percebi que guardar rancor só continuaria me machucando. Perdoar não significava esquecer ou aceitar o que ela fez. Significava liberar o peso que eu estava carregando. Eu posso tentar, respondi honestamente. Mas perdão não acontece instantaneamente. E perdoar não significa que vamos ser amigos ou que eu vou estar na sua vida. Significa apenas que não vou mais carregar raiva por você. Que vou deixar você no passado e seguir em frente. Rebecca sentiu fracamente, parecendo entender. É mais do que eu mereço, ela sussurrou. Ficamos mais alguns minutos em silêncio. Então me levantei. Se cuida, Rebecca. De verdade dessa vez. Eu disse e saí do quarto. No corredor encontrei Jennifer novamente. Ela tinha olhos esperançosos, procurando em meu rosto algum sinal de como tinha ido. Como ela tá? Destruída, mas viva, respondi. Ela precisa de ajuda, Jennifer. Muita ajuda. Não deixe ela fugir disso. Não deixe ela convencer vocês de que tá tudo bem quando não tá. Jennifer prometeu que a família estava comprometida em conseguir para Rebecca o melhor tratamento possível, incluindo internação em uma clínica especializada em vícios e saúde mental. Ela me agradeceu novamente por ter vindo. E eu saí do hospital sentindo-me estranhamente vazio. Nos dias que se seguiram, a vida tentou voltar ao normal, mas a notícia da tentativa de suicídio de Rebecca tinha criado ondas. Marcos me mandou mensagem, claramente abalado. Ele estava se culpando, dizendo que talvez tivesse sido muito duro, que talvez o confronto tivesse sido um erro. Conversei longamente com ele, tentando fazer entender que as ações de Rebecca eram responsabilidade dela, não nossa. Que nós tínhamos o direito de buscar verdade e honestidade, e que ela tinha problemas muito maiores que precediam nossa intervenção. Foi uma conversa difícil, mas necessário. Marcos eventualmente concordou em também procurar terapia para processar tudo aquilo. Quanto a mim, voltei para minha terapeuta e passamos várias sessões destrinchando cada camada daquele pesadelo. Foi doloroso reviver tudo, mas também libertador. Comecei a perceber padrões em minha própria vida, maneiras como eu tinha ignorado os sinais vermelhos durante meu relacionamento com Rebecca. Como tinha priorizado ser o namorado compreensivo em detrimento de minhas próprias necessidades e limites. Aprendi sobre codependência, sobre como o amor não é suficiente quando a outra pessoa não está disposta a ser honesta e buscar ajuda. Aprendi que eu merecia um relacionamento baseado em confiança e transparência, não em segredos e manipulações. Essas lições, embora dolorosas, foram inestimáveis. Algumas semanas depois, recebi uma carta pelo correio. Era de Rebecca, escrita à mão em papel de carta simples. Na carta ela pedia desculpas novamente, mas dessa vez de uma forma diferente. Não estava pedindo perdão ou compreensão, mas simplesmente reconhecendo o dano que tinha causado e assumindo total responsabilidade. Ela contava que estava em uma clínica de reabilitação, fazendo terapia intensiva, e que pela primeira vez em anos estava sendo completamente honesta sobre sua vida, seus problemas, suas falhas. Ela disse que não esperava resposta, que não achava que merecia uma, mas que queria que eu soubesse que estava tentando mudar, de verdade dessa vez. Guardei a carta em uma gaveta e não respondi. Não porque ainda tivesse com raiva, mas porque responder significaria manter uma conexão, e eu precisava cortar aquele laço completamente para poder seguir em frente. Espero que Rebecca realmente melhore, que consiga superar seus vícios e construir uma vida saudável. Mas essa vida não incluirá a mim. 2 meses se passaram desde aquela noite no restaurante italiano. 2 meses de terapia, autorreflexão e lentamente reconstruindo minha confiança em mim mesmo e nas outras pessoas. Comecei a sair novamente, não procurando nada sério, mas apenas reconectando-me com o mundo. Fiz novos amigos através de um clube de corrida que entrei, encontrei hobbies que tinha abandonado durante meu relacionamento, redescobri partes de mim mesmo que tinha esquecido existiam. E pela primeira vez desde que Rebecca tinha saído pela porta do nosso apartamento, eu me senti realmente livre. Livre da raiva, do ressentimento, da dor. Livre para imaginar um futuro que não era assombrado pelo passado. Não sei o que vai acontecer daqui em frente. Não sei se um dia encontrarei alguém em quem possa confiar completamente novamente. Alguém com quem possa construir algo real e duradouro.
Mas sei que agora tenho as ferramentas para reconhecer sinais de alerta, para estabelecer limites saudáveis, para não me perder em um relacionamento. Marcos e eu ainda conversamos ocasionalmente. Desenvolvemos uma amizade estranha, nascida de circunstâncias bizarras, mas baseada em compreensão mútua. Ele também está em terapia, também está se reconstruindo. Às vezes nos encontramos para um café e conversamos sobre nosso progresso, nossas lutas, nossas esperanças. É estranho, mas também confortante ter alguém que entende exatamente o que passei porque passou pela mesma coisa. Marcos recentemente começou a sair com alguém novo, uma mulher chamada Sara, que ele conheceu em uma aula de yoga. Ele parece mais leve, mais feliz, e isso me dá esperança. Se ele pode encontrar felicidade novamente, talvez eu também possa. A história de Rebeca me ensinou que amor sem honestidade é veneno, que você não pode salvar alguém que não está disposto a se salvar, que estabelecer limites não é egoísmo, é sobrevivência, e que perdoar não significa esquecer ou permitir que o alguém continue te machucando, mas sim libertar-se do peso do ódio. Ontem estava organizando algumas coisas no meu apartamento e encontrei uma foto antiga de Rebeca e eu, tirada em uma viagem que fizemos para a costa há 3 anos. Estávamos sorrindo, abraçados, parecendo perfeitamente felizes. Olhei para aquela foto por um longo tempo, lembrando daquele momento, daquele relacionamento, daquela versão de mim. E então, sem hesitação, joguei no lixo. Não com raiva ou amargura, mas com aceitação. Aquele capítulo da minha vida tinha acabado. Aquele Nathan que estava na foto não existe mais. Eu cresci, mudei, aprendi e tô pronto pro que vier. Então, para quem tá lendo isso, se você tá passando por uma traição, por descobertas dolorosas sobre alguém que ama, por aquele momento devastador quando percebe que o seu relacionamento foi construído sobre mentiras, saiba isso, dói. Dói muito. Mas essa dor não vai durar para sempre. Você vai sobreviver. Vai se reconstruir. E vai sair do outro lado mais forte, mais sábio, mais consciente do que merece. Não se contente com migalhas emocionais ou com alguém que te trata como segunda opção. Você merece alguém que te escolhe todos os dias, que é transparente, que te respeita o suficiente para te dizer a verdade, mesmo quando é difícil. E se você é a Rebeca nessa história, se você é a pessoa lutando com vícios, com mentiras, com comportamentos destrutivos, saiba que nunca é tarde demais para pedir ajuda, para ser honesto, para começar o trabalho duro de mudar. Suas ações têm consequências, e você pode ter perdido pessoas importantes ao longo do caminho, mas você ainda pode escolher ser melhor, fazer melhor. Não pela validação dos outros, mas por você mesmo. Porque você merece viver uma vida autêntica, livre do peso dos segredos e da vergonha. Quanto a mim, continuo caminhando, um dia de cada vez, construindo a vida que quero, aprendendo a confiar novamente, mantendo meu coração aberto, mas com limites saudáveis no lugar. Essa história me quebrou, mas não me destruiu. E isso, no final das contas, é uma vitória. Se essa história intensa e cheia de reviravoltas te prendeu do começo ao fim, você não pode perder as próximas confissões. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder mais casos como esse.